Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal. Eu sou a Caterine, sou fotógrafa encantadora de bebês e eu ajudo outros fotógrafos a faturarem 10k trabalhando 4 horas por dia. E o tema do nosso episódio de hoje é: você quer as suas fotos saindo quase prontas já da câmera? Sua foto praticamente pronta já da câmera? Como é que eu devo fotometrar minha foto? Como é que eu devo fazer o balanço de brancos na minha foto para que eu já tenha uma foto praticamente perfeita já saindo da câmera? É sobre isso que nós vamos estudar aqui hoje. Isso vai facilitar muito a vida de vocês, vai tornar o pós-produção muito mais rápido e eficiente e também vai ajudar na escolha de fotos do seu cliente. Por quê? Porque se você manda o arquivo bruto para o seu cliente escolher e esse arquivo já tem uma qualidade bem legal, já está claro o suficiente, já está com balanço de cores legal, com certeza isso vai facilitar a escolha dele, vai fazer com que ele goste mais das fotos, que ele acabe comprando mais fotos porque ele percebe uma qualidade ali. Às vezes o cliente deixa de comprar uma foto legal porque ele olhou e disse assim: nossa, tá meio escura essa aqui tá ruim. Aí ele não vai saber se vai dar de clarear a foto depois, que tipo de edição você vai fazer, se você pode tornar aquela foto boa. Esse tipo de objeção você já tem que quebrar no começo, você já tem que evitar de mandar fotos ruins para o seu cliente para que você não tenha essa objeção depois. O cliente ficar em dúvida: será que eu vou conseguir resolver esse problema na pós-produção depois? Será que o fotógrafo vai conseguir resolver? O cliente não sabe, então ele vai estar lá fazendo a escolha dele sozinho, né? Então ele precisa que você já entregue lá para a escolha já um material de qualidade que ele consiga já entender que aquela foto já está boa e vai ficar ainda melhor na pós-produção, tá? Então, o que acontece na maioria dos casos? A gente usa o fotômetro da câmera e depois vai lá na edição e aumenta a exposição da foto, dá uma clareadinha aqui, tira uma sombrinha ali, né? Para que a nossa foto fique legal. Mas a gente pode trabalhar já na câmera de uma forma um pouquinho diferente e aí já trazer um resultado bem superior, e com isso a gente evita aí um pós-produção e evita também que o nosso cliente pegue as fotos escuras para escolha e que depois ele tenha dificuldade de escolher e que ele acabe não comprando mais fotos justamente por achar que as fotos não têm qualidade, tá? A primeira coisa super ultra importante, mais importante de todas, é fotografem em RAW, tá? Eu aqui na minha câmera, eu selecionei os dois formatos, então ele faz o salvamento em JPEG e em RAW. Por que eu faço duplo o salvamento? Eu faço duplo porque se acontecer qualquer coisa com o meu arquivo RAW, que ele tiver corrompido, algum problema que aconteça com algum arquivo, eu ainda tenho o meu JPEG para poder entregar para o meu cliente. Então, não vou deixar o meu cliente sem arquivo, tá? Pode ser um arquivo um pouquinho mais difícil de trabalhar? Sim. Um pouquinho menos de qualidade? Sim. Mas eu não deixo o meu cliente sem material, tá? Então, primeira coisa, fotografem em RAW. Super, super importante. Porque quando vocês forem para a edição, vocês vão perceber que o RAW, ele tem uma gama enorme de variações ali na edição que o JPEG não tem capacidade para resolver. Então, por exemplo, você vai pegar uma foto super escura em RAW e vocês vão conseguir clarear ela no Lightroom. E já uma foto JPEG talvez vocês não consigam, vocês vão perder muita qualidade, vai ficar muito ruim, vocês não vão conseguir recuperar. Outra questão é quando vocês precisam também trabalhar a questão das cores. Vocês vão trabalhar uma diferenciação de cores, talvez vocês gostem de um tom de mata diferente, de um tom de verde diferente na fotografia de vocês, talvez vocês gostem de puxar um tom mais terroso na fotografia de vocês. E acaba que o JPEG ele limita muito a gente nesse sentido. Quando você desliza as barrinhas lá das cores, ele não vai conseguir alterar tanto a coloração quanto ele alteraria se fosse RAW. Façam o teste, tá? Tirem a mesma fotografia em JPEG e em RAW e vão lá para a edição e percebam a diferença que tem. Tem muita diferença. Então, trabalhem sempre em RAW. E tenham o JPEG de backup, caso aconteça alguma coisa com o arquivo de vocês, caso ele corrompa, vocês têm ainda o material para entregar para o cliente de vocês, tá? E aí, o segundo passo, vamos olhar aqui na câmera agora para a gente entender o que acontece aqui. Tá? Nós temos na nossa câmera 3
situações, 3 variantes, né? Nós temos a questão da abertura, nós temos a questão do ISO e nós temos a questão da velocidade. Para que serve a velocidade? Qual é o ponto mais importante da velocidade? É termos uma foto congelada de alguma coisa em movimento, tá? Então, vocês vão trabalhar com velocidade quando vocês precisam congelar uma imagem. Ah, mamãe e papai estão jogando o bebê para cima, o bebê está com um movimento muito rápido. Vocês têm que usar velocidade alta, tá? Acima de 400 eu sugiro, se vocês estiverem fotografando externo, porque senão vocês não vão congelar o movimento e vai ficar lá uma nuvenzinha ao redor da criança, a criança não vai ficar nítida, tá? Então, velocidade é super importante para a gente conseguir congelar coisas em movimento, tá? Segunda questão, ISO, que é a sensibilidade do sensor, tá? Mais ISO a gente tem, mais claridade na fotografia a gente consegue atingir. Só que o ISO tem uma questão muito importante que é, em ambientes com baixa luminosidade, você força um ISO alto, você vai perder muita qualidade na sua fotografia. Vai granular muito, vai ficar pior às vezes que até uma foto de celular, tá? Então, o ISO ele tem que ser usado com inteligência e parcimônia. Não resolvam todos os problemas de vocês com ISO. Procurem sempre ter uma fontezinha de luz, por menor que seja, tá? Para que vocês não, assim, usem um ISO muito alto, que isso vai acabar trazendo uma falta de qualidade para a imagem de vocês. Se vocês têm luminosidade sobrando, o ISO não é problema. Vocês podem aumentar o ISO, que não vai ter problema nenhum de perca de qualidade na foto. Inclusive em ambientes externos, usando um ISO alto, presta atenção nisso, tá? Prestem bem atenção nisso. Usando um ISO alto em ambiente externo e velocidade alta, e a menor abertura da câmera de vocês, digo a maior abertura da câmera de vocês, o que vocês vão ter? Um fundo hiper desfocado, super cremoso, super lindo, tá? Então, se você não tem aquela lente top, maravilhosa, você tem uma lente às vezes que não tem uma abertura aí de 1.8, 1.4, aí você pode usar desse recurso. Você coloca o ISO mais alto, coloca uma velocidade bem alta para compensar a exposição, e aí coloca a menor abertura lá da sua lente e coloca modelo próximo e um fundo distante, aí vocês vão ter um fundo bem desfocado, bem lindo, bem cremoso, tá? Aí, por exemplo, quero fazer uma foto congelando o movimento. Estou num ambiente externo, né? Vou usar então um ISO assim, numa faixa menor, porque você já está no ambiente externo que tem muita luminosidade. Então, vou usar um ISO ali 200, um ISO 300, tá? E aí eu vou aumentar, vou colocar a abertura que eu quero. Se eu quero um fundo mais desfocado, eu coloco uma abertura maior, né? E aí eu vou vou colocar lá uma abertura 1.8, vou colocar uma abertura 2, vou colocar uma abertura 3, né? Aí depende aí do que vocês querem. E aí eu vou aumentar a velocidade, o máximo que eu conseguir ali, para fazer essa compensação de luz para minha foto não ficar estourada, tá? Aí, por exemplo, tem outra situação, tem uma situação noturna. Aí depende muito da câmera de vocês também, porque, por exemplo, se você tem uma câmera muito boa, você vai conseguir aumentar um pouquinho mais o ISO sem granular. Se você tem uma câmera mais de entrada, uma câmera um pouco mais simples, talvez você vai aumentar o ISO aí para a partir de 2, de 3, aí você vai começar a ter granulação na sua imagem, você vai perder muita qualidade. Então, o que eu sugiro para vocês? Usem no máximo ali até 2, e aí usem uma luz alternativa, que seja lá a lanterna do celular com um tecidinho na frente para dar uma quebrada uma difusão na luz, que seja uma lanterna, que seja, enfim, um bastão de LED, que seja o que for, tá? Mas usem qualquer fontezinha de luz que vocês possam, para que vocês não percam muita qualidade da imagem, tá? O que mais eu queria ver com vocês? Então, o que eu faço aqui?
eu praticamente não olho muito a questão do fotômetro, tá, gente? Eu vou mais na questão do que eu quero para minha fotografia. Então, de todo esse tempo que eu já trabalho com fotografia, eu já tenho mais ou menos o que eu gosto, o que eu quero, qual o resultado que eu quero. Então, por exemplo, eu gosto de fotografia clara. Tanto a de estúdio quanto a fotografia externa, a minha fotografia, ela sempre é uma fotografia ali quase estourando. Ela não estoura na pele do cliente, mas ela vai ali no limiar para estourar a pele, tá? Porque eu gosto de fotografia clara. Então, eu sempre uso uma margem de segurança para que não aconteça de estourar, né? Porque quando estoura, às vezes, mesmo na edição, a gente não consegue recuperar. Eu uso um pouquinho menos, micro coisa menos do que eu gostaria. E depois, qualquer coisa, eu resolvo um pouquinho lá na edição, tá? Mas o que eu faço? Eu vou pro externo, por exemplo. Como eu gosto de fotografia clara, eu vou usar um ISO 200, um ISO 300. Eu não vou usar ISO 100, não vou usar ISO 150. Por quê? Porque minha foto vai acabar tendo toda ela uma linguagem mais escura que eu não gosto. Então, vou usar ISO a partir de 200. Vou usar uma velocidade bem alta da minha câmera, para que eu consiga compensar a luz. E vou usar aí na minha abertura. Se for uma pessoa só, posso usar 1.8, posso usar 1.4, posso usar 2.0. Aí, por exemplo, eu tenho mais pessoas na cena. Aí eu não vou usar 1.8, gente. Porque se vocês usarem 1.8 com mais pessoas na cena, o que vai acontecer? Vai ficar um focado e o restante do povo vai ficar todo desfocado, tá? Então, não pode ser assim. Tem que usar uma abertura um pouquinho maior se você tem um grupo de pessoas aí, pelo menos aí um 4.0, um 5 por aí, tá? Para que vocês tenham todas as pessoas da cena focado, né? Porque é muito chato a gente pegar uma fotografia e tá só um focado, o restante do povo tá todo mundo sem foco, né? Então, para grupo, sempre usem aí uma abertura 5, por aí, 4, tá? Para que vocês consigam ter todas as pessoas da foto focadas. Então, o que eu faço? Eu regulei mais ou menos nesse sentido ali. Para mim compensar a exposição, eu vou mudar só a minha velocidade, tá? E aí, eu vou fazer o quê? Fotografar a minha mão. Toda a minha sessão começa com a foto da minha mão. Eu coloco a minha mão assim e fotografo ela. Por que eu faço isso? Para mim perceber se essa luz está estourando na pele, tá? Então, se vocês vão fotografar um grupo de pessoas, vocês vão na pessoa que tem a pele mais clara e fotometrem pela foto, pela pele da pessoa mais clara, tá? Para que não vai estourar depois. Porque a pessoa que tem a pele um pouquinho mais morena, ela não estoura tanto na hora da foto, tá? E a pessoa que tem a pele muito branca, ela reflete muito. Como eu tenho a palma da mão bem branquinha, aí eu uso a minha mão para fotometrar a questão da claridade que eu quero. Então eu vou lá onde estão posicionados os meus modelos, eu vou lá com a minha mão, tiro uma foto da minha mão e eu já sei se essa foto está estourando ou não. Se estiver estourando na minha mão, se tiver aquela luz muito branca, com um círculo amarelado ao redor de algumas partes da minha mão, eu sei que essa luz está estourando, e aí eu vou regulando ali na velocidade e deixando ela um pouquinho mais escura, até que eu consiga ter nitidez e ao mesmo tempo ter muita claridade, tá? Sem estourar a pele. Então, beleza. Aí já achei a primeira parte da minha situação, que é saber qual a claridade, qual a exposição que eu vou usar para ter um resultado na minha fotografia de acordo com o meu gosto, com o meu olhar. Beleza. Aí eu tenho uma segunda etapa, que é a questão do balanço de brancos, que é super importante também. O que acontece? Você vai para o ambiente externo, você vai fotografar no sol, você tem um tipo de balanço de brancos, você tem uma luz bem puxada para o amarelo. Você vai fotografar na sombra, você tem uma luz bem, se for sombra de árvore, coisa assim, você tem uma luz bem puxada para esverdeado. Se for sombra de casa, sombra de concreto, coisas assim, você vai ter uma luz bem puxada para o azul, tá? E muitas vezes você deixando o seu balanço de brancos no automático, a sua câmera não consegue entender essas variações direito e acaba que na hora da edição você tem que ficar trabalhando a coloração e às vezes você nem sabe bem qual é o problema que você está lidando, então você fica mexendo em tudo que é barrinha lá no Lightroom e nunca acerta a sua fotografia, tá? Então, o que eu sugiro que vocês façam? Depois que vocês encontraram a exposição que vocês queriam,
já fotometraram tudo certinho, como vocês gostam, aí vocês vão para a questão do balanço de brancos. Como que eu faço o balanço de brancos? Eu vou no menu da minha câmera, e aí ele tem lá as opçõezinhas lá de, por exemplo, nublado, sombra, sol, essas opções assim, daí tem luz fluorescente, algumas opções assim, incandescente, etc. E aí tem uma opção lá de eu mesma fazer o meu balanço de brancos pré-definido. Aí eu vou na minha opção de fazer meu balanço de brancos pré-definido, e o que eu vou usar para fazer meu balanço de brancos? O certo seria usar um cartão especial, um cartão cinza, que vai dar a exata proporção do balanço de brancos, do parari parará. Se vocês conversarem com qualquer fotógrafo aí que é muito técnico, ele com certeza vai indicar que vocês façam dessa forma. Eu, Caterine, faço isso aqui. Pego qualquer objeto branco, geralmente eu pego a minha maquininha do cartão, que ela é branquinha. Aqui eu tenho o meu controle do ar-condicionado. E eu seleciono lá pré-definição do balanço de brancos, e eu direciono a minha câmera ali na luz onde eu vou fotografar, é claro, né? Lá onde eu posicionei os meus modelos, e clico, e ele vai dar dados obtidos, balanço de brancos feito. E se vocês tirarem uma foto lá da mão de vocês antes de fazer o balanço de brancos e depois do balanço de brancos, vocês vão notar a baita diferença que isso faz. Então, essas duas questões de fotometrar a foto conforme o gosto de vocês e não tanto conforme a técnica, e o fato de vocês já pegarem e fazerem o balanço de brancos correto, vai tornar a foto de vocês praticamente saindo pronta da câmera. Isso vai evitar muito a pós-produção e vai fazer com certeza com que seu cliente escolha aí muito mais fotos, tá? Então, essa foi uma situação. Aí, por exemplo, fui para um final de tarde. Aí, final de tarde, nós temos aquela luz bem alaranjadinha, né? Que já é característica do final de tarde, do pôr do sol, tudo bem. Aí, você gosta do efeito dessa luz. Você quer que a foto fique alaranjada? Tudo bem. Você não precisa mexer no balanço de brancos. O que você tem que aprender? Que você tem que fazer as coisas de acordo com o que você gosta, com as suas preferências. Se você gosta da foto laranjada, se você for fazer um balanço de brancos no pôr do sol, ele vai tirar todo o laranja da foto. Porque ele está corrigindo a luz, tá? Então, se vocês gostam da foto laranjada de fim de tarde, nesse momento vocês não vão trabalhar de balanço de brancos, vocês vão deixar. Porque aí a foto vai ficar laranjada mesmo, e se é assim que vocês gostam, o resultado está batendo com o que vocês querem oferecer para o cliente. Não existe certo e errado na fotografia. Existe o que você quer fazer, o que você quer oferecer para o seu cliente, a sua linguagem de fotografia, a sua linguagem de edição, e o que eu estou dizendo para vocês é que vocês devem trabalhar de uma forma que a câmera de vocês ajude vocês a comunicarem a linguagem de vocês, sem que vocês tenham um trabalho enorme de pós-produção para depois conseguir comunicar a linguagem de vocês. Nesse sentido. Gosta de foto mais azulada? Tá tudo bem. Quer fotografar tudo azulado? Tá tudo bem. Porque o teu cliente vai lá pro teu feed e tá tudo azulado, ele tá comprando aquele tipo de foto. Ele está comprando o seu portfólio, ele está comprando a sua linguagem e a sua fotografia. Então, se o seu cliente gosta, você gosta de fazer, tá tudo certo. Não precisa mudar, porque o fulaninho lá falou que você tem que mudar. Agora, se você não está satisfeito, aí sim, esse é um caminho que você pode seguir e melhorar aí a sua pós-produção, evitar que você tenha fotos depois que você acabe não gostando e que você tem que mexer um monte lá no Lightroom, lá no Photoshop depois para atingir o resultado que você quer, né? É nesse sentido que a gente tem que pensar, tá? Aí, por exemplo, saí lá do meu ensaio, fui fazer uma foto no sol com o meu cliente. Fiz o balanço de brancos, fiz a fotometria primeiro e depois fiz o balanço de brancos, beleza. Vou fazer várias poses naquela cena. Por quê? Porque no momento que eu mudar o meu cliente de situação, eu já vou ter que reconfigurar toda a minha câmera de novo. Então, no começo, quando eu comecei a fotografar, eu mudava o meu cliente a todo instante, muito rápido, e eu perdia muito tempo configurando a minha câmera. Que cada situação é uma situação diferente. Então, agora não.
eu vou colocar o meu cliente lá numa pose num determinado lugar, fotometrei, achei meu balanço de brancos de acordo com o que eu gosto, eu vou fazer várias variações ali. Eu vou para perto, eu vou para longe do meu cliente, eu vou propor situações para que eles interajam, eu vou mudar minha direção, eu vou fazer foto de rosto, de meio corpo, de corpo inteiro, e várias situações diferentes para que eu já tenha um monte de fotos ali naquela mesma situação, sem mexer na minha câmera, tá? Terminei de fazer ali uma sessão de fotos diferente ali com várias poses, aí sim, aí eu vou levar o meu cliente para um outro ponto. Talvez eu vou fazer a troca de roupas ali já, a troca de looks ali já, para que eu já tenha outras fotos em outra situação. E aí sim, eu vou para esse meu próximo lugar e vou de novo fazer a minha fotometria primeiro, vou lá fotografar minha mão, não tá muito claro, tá muito escuro, vou regulando ali, trabalhando mais com a velocidade mesmo do que com a abertura. E aí depois que eu achei, aí eu vou fazer a fotometria de brancos de novo, porque se eu vou para uma sombra de uma árvore, a minha foto vai ficar muito, muito, muito esverdeada. E é uma foto que não é agradável, foto puxando pro verde não fica legal, tá? E muitas vezes lá na edição, mesmo que a gente trabalhe no Lightroom, é difícil de tirar o esverdeado da foto, tá? Então tentem corrigir lá na hora, já na sessão de vocês, para que vocês não tenham esse problema depois lá na pós-produção, tá? E qual que é a facilidade também da gente fazer várias fotos no mesmo lugar? Colocou no Lightroom, você vai trabalhar em lote. Por quê? Porque você tem a mesma exposição, você tem a mesma coloração, e aí aquele lote de fotos lá, de sei lá, 50, 100 fotos que você fez, você pode aplicar para todas elas a mesma configuração. Olha a otimização do seu trabalho. Olha o quanto o seu trabalho pode ficar mais rápido e mais eficiente nesse sentido. Agora imagine que você está fotografando, você colocou o cliente, ele fez duas poses, trocou de lugar, trocou de lugar, trocou de lugar, e aí cada uma tinha uma configuração da câmera diferente, você foi acertando e tal, e foi resolvendo. Aí na hora que você senta para editar, cada foto que você faz, você tem que trabalhar de forma única e diferenciada. E aí você fica horas e horas e horas no Lightroom ou no Photoshop tentando ajustar foto por foto ao invés de trabalhar em lote. Dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho. E aí você acaba tendo que fazer isso antes de enviar para o teu cliente, que as fotos ficam tão ruins que você não consegue enviar direto. Entendeu? Então, assim, tirem o capricho de fazer esse trabalho antes, que com certeza isso vai economizar a vida de vocês, tá? Então, aí fui pra sombra, ajustei o balanço de brancos, tirei aquele esverdeado lá da minha sombra de árvore, vou de novo fazer mais uma gama de fotos, e aí eu já tenho o segundo lote para entregar para o meu cliente, que eu vou trabalhar em lote lá dentro do Lightroom com rapidez, com eficiência, com a mesma coloração. E aí você manda para o seu cliente também, uma tá mais amarelada, uma tá mais esverdeada, outra tá mais azulada, fica tudo diferente. Aí daqui a pouco o teu cliente diz, não, mas eu queria essa aqui, mas com a coloração daquela. Você nem sabe mais que você fez a coloração da de antes. Você não trabalhou em lote. Você trabalhou aquela confusão, cada uma de um jeito. Aí você nem sabe mais o que você fez na foto. Entendeu? Por isso que é importante a gente trabalhar as sequências de fotos da mesma forma. Para que elas tenham uma unidade, para que elas tenham uma coloração. E aí, com isso, você vai criando sua linguagem também. Né? Você vai criando a sua linha de trabalho, que o seu cliente vai batendo o olho no feed dele lá, ele nem precisa olhar de quem que é a foto, ele já sabe que a foto é tua. Porque tem a tua coloração, que tem o teu jeito de fotografar, né? Ele vai começando a identificar o seu trabalho pela sua coloração. Mas para que você tenha isso, você tem que manter um padrão. Você tem que saber fazer balanço de brancos, você tem que saber fotometrar. Senão, cada dia sua foto vai sair de um jeito diferente. Né? Então, ok. Para externo, é isso, tá? Não tem, por exemplo, não tem um objeto branco para você fotografar lá na hora de fazer o balanço de brancos, esqueceu, aconteceu alguma coisa, não tá tudo perdido, não se preocupe. Vai lá no menu da câmera e vai pelas opções pré-definidas que tem lá. Já resolve muito também. Vai lá e coloca sombra, tem opção lá de sombra, se caso você estiver na sombra, tem opção de luz do sol, luz direta, tem opção de luz interna, luz incandescente, luz fluorescente e tal. Então, você já selecionando um daquelas pré-definições lá, já vai ajudar muito, tá? Do que deixar no automático. Não deixe no automático.
Porque a câmera muitas vezes não tem inteligência para entender o que está acontecendo. E aí a foto vai ficar ruim mesmo, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre esse mesmo trabalho no estúdio. Porque no estúdio também, para a gente conseguir desenvolver uma linguagem, para a gente conseguir desenvolver o estilo de fotos que a gente quer, a gente também tem que saber trabalhar com fotometria, né? Então, eu aqui no estúdio, eu trabalho com um flash apenas, ele é com controle digital, e aí eu uso uma sombrinha enorme nele, uma sombrinha assim, ó. Por que eu uso esse tipo de luz com essa sombrinha gigante, né? Vários clientes me perguntam, nossa, mas por que essa sua sombrinha é tão grande? Porque às vezes em outros estúdios eles não veem aquele estilo de sombrinha. E por que eu uso? Porque eu gosto da luz difusa. Eu gosto da luz parecida, suave com a luz externa, a luz do sol. E aí por isso que eu uso. E uso uma fonte de luz só, porque eu gosto do volume que a fotografia dá. Se eu usar 2 fontes de luz, já usei por muito tempo 2 softbox assim, em cima do meu cliente. E aí o meu cliente ficava sem volume. E eu gosto do volume. Principalmente no bebê, eu adoro o volume. Acho muito legal, parece que ele fica mais gordinho, mais fofinho. Eu acho muito legal. E o sol é assim, né, gente? A luz natural, a luz do sol, ela é uma luz que está sempre pegando de um ângulo e sombreando do outro. E acho que é por isso que eu acho tão bonita a luz com volume. Ela é mais parecida com a luz natural, tá? Então eu uso aqui essa luz de controle digital com aquela sombrinha gigante para que eu tenha uma luz super difusa. A minha sombrinha, ela é branca atrás e tem o difusor na frente também, a capa dela na frente também é branca. Porque aí também ela acaba, a luz dela por trás acaba escapando, né? Não fica bloqueada e acaba dando no ambiente e voltando para o cliente. Então ela fica uma luz bem difusa, bem suave em todo o ambiente. Se eu colocar uma sombrinha, por exemplo, que tem uma capa preta ao redor, na parte traseira dela tem uma capa preta, eu vou ter uma luz mais concentrada, mais direcional, né? E não vou ter toda essa difusão que eu gosto. Aí dentro do estúdio, com esse flash, eu não vou poder ultrapassar a minha velocidade de 200, né? Porque aí a cortina da minha câmera não vai acompanhar o flash e eu vou ter listras escuras na minha fotografia, tá? Então eu uso aqui com o meu flash, que é um flash potente, que é um flash bom, que tem uma luz bem legal, eu uso em média a velocidade de 160, tá? Porque aí, às vezes, ali no 200, ele começa a fazer umas listinhas escuras na barra da fotografia e não fica legal. Então, luz, quero dizer, velocidade em 160. E aí, eu vou trabalhar com as minhas outras variáveis. Porque a velocidade eu não vou poder mudar aqui. Lá no externo eu mudo velocidade. A minha variável é velocidade, praticamente. Aqui no estúdio, a minha variável vai ser abertura e ISO. E eu vou dizer para vocês que eu trabalho ainda mais com ISO, variando o ISO, do que variando a abertura, tá? Geralmente eu pego e inicio a minha sessão com uma abertura e finalizo ela com uma abertura, porque eu tenho a luz controlada. E o ISO também, eu vou regular no início da sessão ali, depois provavelmente eu não vou mais mexer nele. Então, se acontecer alguma coisa diferente ali na hora de posicionar o bebê, alguma coisa assim, mas a maioria das vezes quando você tem uma luz controlada, você não precisa mais mexer na câmera depois. E isso dá uma comodidade, dá uma uniformidade na fotografia e um pós-produção que facilita a vida, gente. É muito mais rápido o pós-produção quando você tem uma luz assim. Então, depois que eu comecei a trabalhar, por exemplo, no newborn com esse tipo de luz, facilitou muito a minha vida. Eu usava a luz natural. Dá pra fazer newborn na luz natural. Fica lindo, ótimo. Só que assim, ó, eu tinha coisas assim. Daqui a um pouco vem uma nuvem em cima, nubla. Aí sai o sol. Aí fica amarelado. Aí fica mais azulado. Aí a luz fica mais intensa. Aí a luz fica mais fraca. E newborn é jogo rápido. Newborn tem que ser jogo rápido, tem que ser muito rápido. Então não dá pra fazer isso. Tem que pegar e calibrar a câmera e depois não tem que mais se preocupar com a câmera. Por isso que a luz de estúdio é tão legal nesse sentido. Porque você vai lá, calibra, você tem sempre a mesma exposição, você vai fazer do início ao fim do ensaio
com a mesma qualidade, com a mesma uniformidade de tonalidade de tudo, fica lindo, tá? Aqui no estúdio, então, vou colocar aí a minha abertura quando eu fotografo o bebê, em torno de 3,5 a 5, tá? Vou fotografar só o bebê, consigo colocar aí nos 3,5. Vou fotografar a família junto, aí já coloco lá no 5, 5,5, 6, 6 e pouco, tá? Porque aí eu tenho foco em todas as pessoas da família. E o ISO, eu trabalho aqui, depende muito do cenário, tá, gente? Porque assim, cenários escuros não refletem tanto, eu tenho que usar um ISO um pouquinho maior. E cenários claros, por exemplo, cenário, por exemplo, agora de inverno, ele é um fundo branco com o tapete branco, todo muito branco. O que acontece? Eu uso um ISO um pouquinho mais baixo. Em torno ali de uns 300, 200, tá? E quando eu tô fotografando com fundo escuro, às vezes eu uso até em torno de 500 no ISO aí, pra mim conseguir ter o nível de claridade que eu gosto de ter na minha fotografia, tá? Por exemplo, uma questão bem importante. Eu quero fotografar, tem uma cortina de LED lá no fundo da foto. Mas quando eu disparo o flash, a cortina de LED some. Porque a luz do flash está muito forte em relação à cortina de LED. Como é que eu faço? Você vai diminuir a intensidade da sua luz do flash e vai aumentar o seu ISO da câmera. Então, se você quer uma fotografia que fique com aqueles pontinhos de luz atrás, que não apareça o LED, não apareça as carreirinhas do LED, né? Da cortina de LED, mas apareça só aqueles pontinhos de luz desfocado, é isso que você vai fazer. Você vai colocar bem no fundo, longe do modelo, o modelo bem para frente, para que aquele fundo fique desfocado. Você vai diminuir a exposição a potência da sua luz, e você vai aumentar o ISO da sua câmera, lá para 500, 600, 700, tá? E dessa forma você vai ter aquele fundo bem desfocado, com aqueles pontinhos de luz aparecendo. Se você colocar uma intensidade muito grande na sua luz, você não vai conseguir desfocar lá, e você não vai conseguir fazer aquelas luzinhas aparecerem no fundo da sua fotografia, tá? Outra questão importante quando você está trabalhando em estúdio, a sua luz ela tem que acompanhar o seu trajeto e o posicionamento da criança, tá? Então mudou a criança de lugar, vai fotografar com pai e mãe, tá mais acima, vai erguer a luz, vai movimentá-la de lugar, colocou a criança no chão, vai baixar a luz, vira um pouquinho para o lateral, vira um pouquinho para lá, você tem que ir acompanhando o movimento que você está fazendo no cenário, movimentando a luz, tá? Se a luz ficar muito do lateral, vai ficar muito sombreado no lado do rosto, não vai ficar legal. Se ficar muito de frente, também fica aquela coisa chapada, né, de susto, assim, também não fica legal, tá? Então, durante a sessão, vocês vão acompanhando isso. Então, primeira coisa, escolheu a abertura que você quer trabalhar, tá? Não, eu quero abertura 3.5 na minha sessão hoje, vou fotografar só o bebê, tudo bem. Velocidade não vai variar, porque você vai trabalhar com flash. Vai colocar lá 160, 200 de velocidade, no máximo 200, tá? Aí você vai variar o quê? O ISO. Varia o ISO até achar o tom que você quer, a quantidade de claridade que você quer. Vai lá, fotografa a sua mão e observa. O que está acontecendo? Tá tendo estouro na pele? Vai ter que diminuir um pouquinho isso. A mão tá ficando um pouco escura? Pode clarear um pouquinho mais, pode aumentar um pouquinho isso. Tá? Então, dessa forma que vocês vão trabalhar. Depois que você encontrou esses fatores aí, depois que você regulou o ISO conforme você queria, o que você vai fazer? Balanço de brancos. Sempre balanço de brancos. Eu trabalho aqui no meu estúdio e trabalho em outros lugares atendendo outras cidades. E cada lugar que eu chego eu vou fazer o balanço de brancos. Senão a foto vai ficar diferente. Por quê? Porque sempre vai ter uma entrada de luz, vai ter a luz acesa do ambiente, se uma luz artificial que se mistura com aquela que eu estou fotografando, sempre vai ter. Então, esses fatores, eles influenciam a nossa fotografia. Por isso que o balanço de branco sempre tem que ser feito, tá? Então, terminou de configurar a parte ali do triângulo de exposição, abertura, ISO e velocidade, você vai fazer o quê? Balanço de brancos. Não esqueçam disso, que vai facilitar muito a vida de vocês. Vai lá,
Lá onde vocês vão, não é perto da luz do flash que vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer lá onde vocês vão posicionar o bebê. Então, por exemplo, coloquei minha cadeirinha lá no cenário, onde o meu bebê vai ficar. Aí eu vou lá, vou colocar a pecinha branca que eu tenho para fazer o balanço de brancos lá no lugar onde o bebê ia sentar. E lá que eu vou fazer o balanço de brancos. É lá também que eu vou tirar foto da minha mão. Não é perto da luz. Porque vocês não vão ter uma leitura correta. Se eu boto a luz aqui perto, claro que vai estourar. Mas o meu bebê que tá lá sentado na cadeirinha talvez não esteja estourando. Então tem que ir lá, pertinho dele, para fazer esse balanço de brancos. Então, gente, é isso. A mensagem que eu queria passar para vocês é que a gente deve sim considerar questões da técnica da fotografia, da qualidade da fotografia, mas de certa forma a gente não tem certo e errado dentro da fotografia. Se a gente tem uma linguagem e gosta daquela linguagem, o nosso cliente gosta daquela linguagem, tá? Então, se vocês gostam de foto azulada, esverdeada, alaranjada e o cliente de vocês também gosta, não tem problema nenhum. Não precisa mudar porque o fulaninho lá da técnica, não sei do que das quantas, disse que tem que mudar. Agora, se você não está satisfeito com a sua fotografia e você acha que você gasta muito tempo de pós-produção, procure fazer essas análises antes, tá? Tire esse tempo, vai lá antes de chegar ao seu cliente, faça esses testes, fotografa sua mão, fotografa seu rosto, vira a câmera lá pro seu rosto e fotografa. Vai ajustando e trabalhando ali para você entender do que você gosta, tá? No começo, se você tem dificuldade de assimilar e de entender esse processo, anotem. Muitas vezes eu anotava ISO tal, velocidade tal, porque depois eu não lembrava mais o que eu estava fazendo. Para mim saber como que eu tinha gostado de repetir aquela configuração. Não tem nenhum problema com isso, tá? Com o tempo a gente pega rapidez, a gente pega agilidade, a gente consegue entender melhor os processos e aí essas coisas ficam até no automático. Mas às vezes a gente precisa anotar e não tem problema nenhum com isso, tá? A única coisa que vocês têm que cuidar na questão da fotografia, na questão da luz, é não estourar a pele, tá? Porque estourou a pele, sempre quando vocês vão trabalhar na pós-produção, talvez vocês não consigam recuperar aquela pele, aí vai ser bem complicado para vocês entregarem esse material para o cliente, tá? Não estourar a pele e não fazer uma foto extremamente escura, que na hora de você recuperar lá no programa de edição, vai granular tudo, vai ficar com uma péssima qualidade, vai ficar pior do que foto de celular, tá? Então, esses dois extremos que são os piores, muita luz ou pouca luz. E dentro disso, você tem uma margem para você trabalhar o que você gosta. Dentro dessa margem de segurança, você vai trabalhar o que você gosta para oferecer para o seu cliente e para evitar aí a pós-produção. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Beijo para vocês, ótima semana e logo mais tem live por aí.